resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu. E o que você faz repetidamente antes de agir pode estar programando a sua mente mais do que você imagina. Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em prática e prática em transformação real, em resultados. Estamos estudando o livro Hábitos Atômicos de James Clear. Estamos terminando a segunda lei da mudança de comportamento, que se chama Torne esse hábito atraente. E dentro desse tema estamos no capítulo 10 do livro. E hoje nós também estamos finalizando o capítulo 10, ok? Então, o estudo da segunda lei termina no capítulo 10. O capítulo 10 se chama, todo mundo sempre pergunta e fala o nome do capítulo antes de começar a leitura, para eu poder pegar meu livro e te acompanhar. Capítulo 10 se chama Como Descobrir e Corrigir as Causas dos Seus Maus Hábitos. Ok? Ok. Então, eu dividi o capítulo 10 em 3 partes, para que ficasse mais dinâmico e mais didático, tá bom? Não fica maçante, você consegue assistir o vídeo, né? Com pouco tempo que você tem aí, no intervalo de alguma coisinha que você venha fazer e já colocar em prática na sua vida, tá bom? Então, hoje, chegando na parte final do capítulo 10, o James Clear, o autor, ele vai fechar esse capítulo com uma ideia extremamente poderosa que eu quero que vocês já guardem. O seu cérebro, ele pode ser condicionado a desejar estados emocionais específicos. Nossa, quantas palavras bonitas! Ou seja, vou traduzir. Você pode ensinar a sua mente a entrar automaticamente no foco, na disciplina, na energia, na calma, na produtividade. Ok? Parece loucura, né? Parece fácil, né? Só que o livro vai te provar que você já faz isso, sem nem perceber. Ok? Então vamos para a leitura. Quando terminar o capítulo 10, eu pego o compilado disso, o coração dessa parte final do capítulo, gero uma ferramenta de transformação para você aplicar na sua vida hoje, vida real, tá? Assim que você terminar de assistir essa aula. Então vamos para a leitura. Se quiser dar um passo adiante, você pode criar um ritual de motivação. Você simplesmente pratica a associação de seus hábitos com algo de que gosta. Então, pode usar esse estímulo sempre que precisar de um pouco de motivação. Por exemplo, se sempre tocar a mesma música antes de fazer sexo, começará a vincular a música ao ato. Sempre que quiser entrar no clima, basta pressionar o play. Ed Latimore, boxeador e escritor de Pittsburgh, se beneficiou de uma estratégia similar sem saber. Uma estranha percepção, escreveu ele. Meu foco e concentração aumentam simplesmente colocando meus fones de ouvido enquanto escrevo. Nem preciso ouvir música alguma. Sem perceber, ele se condicionou. No começo, colocou os fones, tocou algumas músicas de que gostava e fez um trabalho focado. Depois de fazer isso 5, 10, 20 vezes, colocar os fones tornou-se um estímulo que ele automaticamente associou ao aumento do foco. O desejo se seguiu naturalmente. Atletas usam estratégias semelhantes para mergulharem na atitude mental de desempenho. Durante minha carreira no beisebol, desenvolvi um ritual específico de alongamento e arremesso antes de cada jogo.
Toda a sequência levava cerca de 10 minutos e eu a realizava da mesma maneira todas as vezes. Ao mesmo tempo que me aquecia fisicamente para o jogo, o mais importante, ela me colocava no estado mental certo. Comecei a associar o meu ritual pré-jogo a um sentimento competitivo e focado. Mesmo que eu não estivesse motivado de antemão, no momento em que eu terminava o meu ritual, eu estava em modo de jogo. Você pode adaptar essa estratégia para praticar qualquer finalidade. Digamos que queira ser feliz, digamos que queira se sentir mais feliz em geral. Encontre algo que a faça verdadeiramente feliz, como acariciar o seu cão ou tomar um banho de espuma. E crie uma rotina curta que execute sempre antes de fazer a coisa que você ama. Talvez seja apenas respirar profundamente 3 vezes e sorrir. 3 respirações profundas, sorria, acaricie o cachorro. Repita. No devido tempo, você começará a associar essa rotina de respirar e sorrir com o estar de bom humor. Torna-se um estímulo que significa sentir-se feliz. Uma vez estabelecido, você pode executá-la sempre que precisar mudar o seu estado emocional. Estressada no trabalho? Respire profundamente 3 vezes e sorria. Triste com a vida? Respire profundamente 3 vezes e sorria. Uma vez que um hábito tenha sido construído, o estímulo pode provocar um desejo, mesmo que tenha pouco a ver com a situação original. A chave para encontrar e corrigir as causas dos seus maus hábitos é reformular as suas associações a eles. Não é fácil, mas se puder reprogramar as suas previsões, poderá transformar um hábito difícil em atraente. Agora ele traz um resumo do capítulo 10, em 6 tópicos. Vamos lá. Número 1. A inversão da segunda lei da mudança de comportamento é torne esse hábito desinteressante. Número 2. Todo comportamento tem um desejo aparente e um motivo subjacente mais profundo. Número 3. Seus hábitos são modernos. Soluções modernas para desejos antigos. Número 4. A causa de seus hábitos é, na verdade, a previsão que os precede. A previsão leva a um sentimento. Número 5. Destaque os benefícios de evitar um mau hábito para que ele se torne pouco atraente. E por último, número 6. Os hábitos são atraentes quando os associamos a sentimentos positivos e desinteressantes quando os associamos a negativos. Crie um ritual de motivação, fazendo algo de que goste imediatamente antes de um hábito difícil. E aí vem o quadrinho, né, do final de cada módulo. A gente encontra esse quadro. Esse quadro veio no livro no final da primeira lei da mudança de comportamento e agora na segunda lei da mudança de comportamento. Então, vamos reciclar, né? Vamos relembrar. O quadro se chama Como Criar um Bom Hábito. Então, baseado na primeira lei da mudança de comportamento, que é torne o hábito óbvio, torne-o claro, você tem a avaliação dos hábitos para preencher, anotar os seus hábitos atuais para se conscientizar deles, usar as intenções de implementação, que são: eu irei fazer o comportamento tal, a hora tal, no local tal. Você tem o empilhamento de hábitos, que significa que depois desse hábito atual que eu já faço, eu vou fazer um novo hábito. E você tem o redesenho do seu ambiente. Torne os estímulos dos bons hábitos claros e visíveis, ok?
Agora a gente vai para a segunda lei, que nós terminamos agora, né? Segunda lei da mudança de comportamento, que se chama torne o hábito atraente. Então, dentro disso, você tem o empacotamento de tentações, que é você parear uma ação que você quer fazer com uma ação que precisa ser feita. Você também tem juntar-se a uma cultura em que o seu comportamento desejado seja o padrão daquela cultura. E, por último, você tem um ritual de motivação. Fazer algo de que você gosta imediatamente antes de um hábito difícil, ok? Agora, você tem um outro quadrinho que é o como se livrar de um mau hábito. O primeiro quadrinho foi como criar um bom hábito. Agora é como se livrar de um mau hábito. Que trabalha, é o contrário, vocês percebem, né? Trabalha com a inversão das leis. Então, dentro da inversão da primeira lei, a primeira lei de mudança de comportamento é torne o hábito óbvio, claro. Então, a inversão da primeira lei é torne esse mau hábito invisível, ok? Então, dentro dessa inversão da primeira lei, a gente tem o item de reduzir a exposição, remover os estímulos dos seus maus hábitos do seu ambiente, remover os gatilhos que te levam a fazer maus hábitos, ok? E agora a gente tem a inversão da segunda lei. A segunda lei da mudança de comportamento é torne o hábito atraente. Quando eu inverto essa lei, a inversão dela se torna torne esse hábito desinteressante. Então, dentro disso, eu tenho que você pode reestruturar a sua atitude mental, ressaltar os benefícios que existem em evitar os seus maus hábitos, ok? Bom, no próximo vídeo a gente vai começar a estudar a terceira lei da mudança de comportamento. Qual é a terceira lei? A terceira lei se chama torne o hábito fácil. Então, na primeira eu torno o hábito claro, na segunda eu torno o hábito atraente e na terceira eu vou aprender a tornar o hábito fácil, ok? E para começar o estudo da terceira lei, a gente também vai começar o capítulo 11, que se chama Caminhe lentamente, mas jamais recue. Lindo esse título de capítulo também, né? Mas isso é para o próximo vídeo, tá? Agora a gente vai conversar sobre o final do capítulo 10 e o final da segunda lei. Bom, eu tinha falado para vocês que no livro, no final do capítulo, James Clear fala que você pode ensinar a sua mente a entrar automaticamente, né? Em foco, disciplina, energia, calma, produtividade, o que você quiser. E aí parece um pouco de loucura, né? Mas não é, porque você já faz isso sem perceber. E aí eu quero que você me ajude a pensar no que ele escreve. Pensa nisso. Uma música específica pode te trazer tristeza, certo? Você lembra e fica triste. Um cheiro específico pode despertar uma memória. Isso acontece muito, né? Um lugar pode alterar instantaneamente o seu humor, principalmente para pior. Nossa, eu odeio vir aqui, né? Tenho más lembranças. Por que isso tudo? Porque o seu cérebro funciona através de associação. E é exatamente isso que o James Clear chama de ritual de motivação. Vem comigo, a lógica ela é muito simples. Você vai associar um hábito difícil, mas que você precisa fazer, com algo que te gera prazer, que te gera presença ou que te gere uma emoção positiva, ok? Para o cérebro fazer uma associação. E aí, com o tempo, ele vai começar a desejar aquele estado automaticamente, porque ele sabe que atrelado àquele hábito que é difícil, tem algo que te gera prazer. Ok? Bingo, né?
O James Clear conta o exemplo de um escritor que colocava os fones de ouvido sempre antes de escrever. No começo era apenas um detalhe, né? Ele começou a botar para ficar mais silencioso o ambiente, ele nem ouvia nada naquele fone. Mas depois de repetir aquilo muitas vezes, o cérebro começou a associar. Fones no ouvido é igual a foco profundo. Então ele nem precisava da música. O simples ato de colocar os fones já ativava o estado mental certo de foco profundo. Você consegue perceber o tamanho disso, né? Isso significa que você não precisa depender de motivação aleatória, de alguém chegar e alegrar seu dia. Você pode criar os seus próprios gatilhos emocionais intencionais. Atletas fazem isso o tempo inteiro, né? Antes deles entrarem em campo, eles repetem exatamente os mesmos movimentos. Fazem alongamentos, fazem respiração, fazem aquecimento, bradam palavras específicas. Gente, isso não é superstição, isso é um condicionamento mental. Outro bingo aqui. O cérebro, ele aprende que quando isso acontece, é hora de entrar no modo performance. Ele associou aquele hábito que pode ser chato de se alongar, né? De treinar com o modo performance, o que ele gosta, a hora de jogar. Agora pensa na sua vida. Talvez você tenha criado vários rituais inconscientes. Para quê? Para procrastinar, para fugir, para se sabotar. Não porque você quis, são inconscientes. Talvez toda vez que você se sente pressionada, você pega o celular, porque sua cabeça não funciona. Talvez toda vez que você sente medo, você se distrai com alguma coisa para não chorar. Talvez toda vez que você se sente insegura, você abandona aquilo que você começou, porque você não sabe se vai conseguir terminar. O seu cérebro, ele aprendeu a fazer associações automáticas, ok? E é aqui que está a virada. Se você condicionou o seu cérebro a padrões negativos, mesmo que inconscientemente, você também pode condicionar a padrões poderosos. É isso que ele está querendo falar, né? O James, ele mostra algo muito simples, que você pode criar um pequeno ritual emocional antes de um hábito difícil que você tem que fazer. Então, antes de trabalhar, que tal se você respirar fundo, colocar uma música específica enquanto você organiza a sua mesa? Você já sabe que quando aquela música terminar, você vai entrar no seu modo performance de trabalho. Olha que legal. Que tal se antes de você treinar, você repetir uma frase de poder e vestir a roupa de treino e começar a treinar? Que tal se você, antes de começar a meditar, acender uma vela, um incenso, né? Uma velinha com óleo essencial, respirar fundo e desacelerar? Que tal? Entenda que o ritual, ele não serve apenas para ficar bonito. Ele serve para ensinar ao seu cérebro, ensinar um comando. Agora é a hora de você entrar nesse estado aqui, estado X. Por quê? Porque esse estado está dentro desse ritual associado ao primeiro ato que eu tive, que é repetir uma frase de poder, vestir a roupa de treino. Segunda fase que está associada é ir para academia. Ok? Aos poucos, esse hábito ele vai deixar de parecer pesado de ser feito. Por quê? Porque o seu cérebro começou a associar esse hábito, que para você é um hábito difícil de ser feito, com clareza, com presença, com energia, com prazer, com algo que você gosta de fazer, né? Pensa comigo aqui. Qual ritual inconsciente que você repete antes de procrastinar?
Pensa. Pensou? Que emoção que você mais precisa aprender a ativar agora com intenção, sem ser inconsciente? Pensou? Qual pequeno ritual é ótimo. Qual pequeno ritual que você poderia preparar para sua mente entrar em ação? Coisa simples. Pensou? E que hábito difícil se tornaria mais leve se o seu cérebro começasse a associá-lo com algo positivo? Um hábito difícil que você precisa fazer. É bom para você que seja feito, mas você não quer fazer porque ele é difícil, né? Porque a transformação, ela não acontece só à força, tá? Ela acontece pelo condicionamento. Essa palavra é tão poderosa, condicionamento. É exatamente isso que eu trabalho na minha cartilha Mente de Ouro, né? A construção consciente de padrões mentais, padrões emocionais e padrões de comportamento que estejam alinhados com o que você quer: prosperidade, clareza, evolução, expansão. Porque uma mente forte, ela não depende apenas de estar motivada. Ela vai aprender a criar os seus estados emocionais favoráveis. E na cartilha Mente de Ouro, eu te ensino como que você identifica esses gatilhos invisíveis de autossabotagem, como que você cria esses rituais emocionais de foco e de prosperidade, como que você reprograma esses hábitos automáticos e como que você consegue transformar disciplina na sua identidade. E junto da cartilha você recebe um bônus que é o Cofre Dourado da Prosperidade, que traz exercícios práticos para você fortalecer diariamente a sua mente e os seus hábitos. São exercícios curtinhos, tá? Legais até de se fazer. Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado e ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem, ok? Agora escreve para mim nos comentários qual ritual que você decide criar a partir de hoje para entrar no estado mental da vida que você quer construir. Esse você tem que escrever, é mais complexo, tá? Você já sabe, você está no Clube da Mente de Ouro. Aqui você aprende que hábitos não são apenas ações repetidas. Não são, não. Hábitos são emoções, porém condicionadas, né? Aqui não tem teoria, gente. Aqui é vida real. Porque aquilo que a sua mente associa ao prazer, ela vai repetir. E aquilo que a sua mente associa à dor, ela vai evitar. Então, quando você aprende a controlar essas associações do que é bom e o que é ruim para o seu cérebro, você começa a controlar a direção da sua vida, né? Porque o seu cérebro, ele está sendo já condicionado todos os dias, seja consciente ou inconscientemente. A pergunta é: você está treinando a sua mente para crescer ou para fugir? Né? Ok? Aqui você aprende a transformar disciplina na sua identidade. Transformar hábitos em liberdade e não numa prisão. Porque a vida que você quer construir depende das emoções que você aprende a repetir. A vida não é uma repetição, uma grande repetição, né? É por isso que eu falo que o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. Para isso eu estou aqui, para ler essa página para você, ok? Então já se inscreve no Clube da Mente de Ouro, continua comigo, porque o próximo capítulo, ele pode abrir a porta da transformação que a sua mente ainda não teve coragem de acessar. Mas você vai lá e vai abrir essa porta para ela, ok? Um beijo grande no coração de vocês.